Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do CMEAM, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Temos então aí aula de número 12, objeto de conhecimento, representação gráfica da variação da área e do perímetro de um polígono regular. Detalhamento, polígono regular. Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, nossa aula vai tratar de perímetro e de área de polígonos, sejam eles regulares ou não. Primeiro passo, então, é a gente saber o que é um perímetro. Você acompanha aqui ao meu lado que o perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e ele pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono, ou seja, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula. Por quê? Porque um perímetro, que a gente chama assim, né? Ele depende de segmentos de reta, tá bom? Logicamente que um círculo ele não tem segmento de reta, haja visto que é uma figura circular. E aí o perímetro vai ser chamado de comprimento, certo? Seguindo em frente, então, verifique que nós temos aqui algumas formas geométricas, tá? Por exemplo, aí no caso, tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 6 lados, tá? Um hexágono. Nós temos um quadrado, temos também uma outra figura quadrilátera mais embaixo, e o círculo, tá legal? De qualquer forma, para você entender e compreender bem como é que funciona o perímetro, saiba que é quando você marca um ponto nessa figura e você dá uma volta completa nessa figura, retornando para o seu início. Isso é o perímetro, tá bom? Agora vamos verificar do que se trata a área. Verifique que na nossa figura nós temos aqui vários quadradinhos, tá bom? Formando uma figura maior. E aí vem a pergunta: mediante essa figura, o que é a área? Então, imagina o seguinte, que dada uma figura geométrica, a área é justamente a medida da superfície dessa figura. Ou seja, para calcular a área das figuras planas, a gente utiliza fórmulas específicas para cada uma delas. Como assim, professor? A área que você vai calcular, a forma, aliás, que você vai utilizar para calcular a área de um quadrado, não será a mesma forma para calcular a área de um triângulo, muito menos a de um pentágono, tá bom? E aí, quando houver necessidade, a gente vai dividir essa figura plana em várias figuras planas menores e conhecidas, tá certo? Onde a gente vai calcular a área de cada uma delas e somar no final para calcular, para determinarmos, aliás, a área total da figura, tá bom, gente? Então, a área, ela trata justamente disso, certo? Para que você consiga visualizar um pouco melhor a diferença entre perímetro e entre área, eu trouxe para você aqui um vídeo bem interessante. Acompanhe conosco. Então, pessoal, como vocês viram no vídeo, tá certo? O perímetro é justamente quando você pega uma figura qualquer, no caso aí nós tínhamos uma quadra, tá? Uma parte da quadra de vôlei, e o professor ele deu uma volta completa nessa figura, voltando justamente para o ponto inicial de onde ele iniciou essa caminhada, tá bom? Então, isso é o perímetro. A área é quando, por exemplo, você vai pintar uma parte da sua casa, você vai pintar uma parede. Para você determinar a quantidade de tinta que você vai utilizar para pintar essa parede, de modo que não falte tinta e muito menos você gaste a mais, tá? A gente vai utilizar justamente o cálculo da área dessa parede. E aí, fazendo analogia com a parede, isso vai valer para qualquer tipo de figura. E falando em figura, vamos aqui a um exemplo bem interessante. Acompanhe comigo.
Nós temos aqui no exemplo agora, na imagem, a área e o perímetro de um retângulo. O que a gente consegue perceber aqui desse retângulo? Primeiro, que ele é uma figura quadrilátero, ou seja, ele possui 4 lados. Só que esses 4 lados, eles não são iguais, tá certo? Não são iguais os 4. Por quê? Porque os lados opostos, ou seja, os lados que estão um de frente para o outro, eles possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se esse lado aqui à esquerda eu estou chamando de A, será a mesma medida à nossa direita, tá bom? Se o lado aqui de cima eu estou chamando de B, essa medida será igual ao lado aqui de baixo, perfeito? E aí, quando você tem um retângulo, o cálculo da área desse retângulo será a multiplicação dessas duas medidas. E aí você pode chamar de base vezes altura ou ainda de comprimento vezes largura, tá bom? A gente tem essas duas maneiras de chamar o cálculo da área de um retângulo. Então, chamando aqui de lados A e B, o cálculo da área será A vezes B. O perímetro, pessoal, não se esqueçam que é a soma de todos os lados. Como nós temos aqui 2 lados iguais à medida A e 2 lados iguais à medida B, então a gente tem que esse perímetro será igual a 2 vezes a soma dos lados A e B, perfeito? E aí, gente, olha só, como é que a gente consegue, por exemplo, perceber ainda essa parte em relação ao retângulo, tá? É bem provável que nesse momento da aula você esteja assistindo dentro de uma sala. Se você olhar para o chão da sala, a medida do lado que está à sua frente será igual à medida do lado que está atrás de você, do chão, tá? A mesma coisa vale para a medida do chão que está à sua direita, essa medida será igual à medida do chão que está à sua esquerda. Por quê? Porque esse chão é um chão retangular. Ah, professor, mas aqui eu estou percebendo que o chão da minha sala, ele tem os 4 lados iguais. Beleza. Se possui os 4 lados iguais, então ele é um chão quadrangular. E vamos então verificar o quadrado. Olha só. Em relação à área e o perímetro do quadrado, a ideia ela é bem parecida com a ideia do retângulo. Só que tem uma pequena diferença, por quê? Porque no quadrado, os 4 lados possuem a mesma medida. Ou seja, se eu chamo um lado de A, os outros 3 lados possuirão a mesma medida A. Perfeito? Sendo assim, então, a gente diz que o perímetro do quadrado é igual a 4A. 4 vezes a medida do lado A. Em relação à área, aqui também você vai calcular o valor da área, tá? Multiplicando as duas medidas, base vezes altura ou ainda comprimento vezes largura. Só que aqui a diferença, não se esqueçam, é que essas duas medidas são iguais. E aí, nesse caso, como nós temos duas medidas iguais, aqui, por exemplo, A, nós temos então que A vezes A é igual a A elevado ao quadrado, tá? E aí, essa medida, essa fórmula, aliás, será a fórmula que você vai utilizar para calcular a área de qualquer quadrado que você tiver em suas mãos, tá bom? Basta você pegar, então, a medida do lado e elevá-lo ao quadrado. Perfeito? Agora, nós temos aqui um exemplo de aplicação. Olha só. Nesse exemplo, temos o seguinte texto. A quadra poliesportiva de uma escola possui 22 metros de largura e 44 metros de comprimento. Se um aluno percorrer essa quadra 8 vezes, ele percorrerá um total de quantos metros, tá? Então, olha só, gente. Como a medida do comprimento e da largura são diferentes, então a gente já sabe que essa quadra ela é retangular. Perfeito? Então, vamos supor o seguinte aqui, ó. Aqui, então, vale 22 e aqui embaixo vale 44. Como essa figura ela é retangular, o que a gente vai fazer? Como é que a gente faz para calcular o perímetro? Vamos lá, então.
o perímetro, primeiramente você vai pegar as duas medidas, 22, e somar as duas. Como nós temos, então, 22 e 44, então a gente tem, logicamente, que 22 mais 44 é igual a 66. Mas, se você lembrar bem do que a gente verificou agora há pouco em relação à área, ao perímetro de um retângulo, você tem que pegar esta soma e multiplicá-la por 2 ainda, tá? Então, aqui eu vou ter 66 vezes 2, cujo resultado é igual a 132. Professor, a resposta dessa multiplicação e dessa soma, dessa expressãozinha, vamos dizer assim, né, foi igual a 132. Mas se a gente voltar aqui na questão, eu não tenho 32 para marcar a alternativa aí. Lógico que não, pessoal. Por quê? Porque a gente está calculando o perímetro desse retângulo, ou seja, é como se eu desse apenas uma volta nessa figura. Mas, se você reparar bem, a questão disse que a pessoa, o aluno, né, ele percorreu esse perímetro 8 vezes, tá? Ou seja, ele deu 8 voltas nessa quadra, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o valor do perímetro, que foi igual a 132, e vou multiplicar por 8, tá bom? E aí sim, dessa maneira, a gente vai ter o valor total percorrido por esse aluno, dando 8 voltas nessa quadra. Então, vamos lá. 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 3 vezes 8 é 24, com mais 1 lá de cima, 25, sobe 2 agora. 8 vezes 1 é 2, aliás, 8 vezes 1 é 8, somado com 2 dá 10. Então, o total percorrido aqui foi igual a 1.056 metros, ou seja, um pouco mais do que 1 quilômetro. Dessa maneira, então, a gente tem que a nossa resposta correta é a alternativa E, tá bom, gente? Então, é muito importante você perceber o texto da questão, tá? Nesse texto, não se esqueçam que ele disse que o aluno percorreu, na verdade, né, 8 voltas completas. Agora, o que a gente acabou de verificar aqui foi o perímetro de um retângulo, onde, logicamente, como a figura ela é retangular, ela não possuirá as 4 medidas iguais, né? Os 4 lados com a mesma medida, digamos assim. E como é que a gente faz para calcular o perímetro de um polígono regular? É o que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Gente, o primeiro passo aqui é você saber diferenciar um polígono regular de um polígono que não é regular. De acordo com o texto, então, nós temos que um polígono regular é aquele que apresenta todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados com a mesma medida, tá? Onde, logicamente, se o polígono é regular, ele vai possuir os lados iguais, né, com as medidas iguais, ângulos internos também com a mesma medida, e a mesma coisa valerá para os ângulos externos. Tá legal, gente? Então, por exemplo, aqui, nós temos o quadrado como uma das figuras principais de um polígono regular. Nós temos, por exemplo, também o triângulo mais o triângulo equilátero, tá? E somente esse triângulo será um polígono regular. As outras figuras regulares, digamos assim, elas receberão o mesmo nome como se recebesse com os lados não iguais. Por exemplo, a gente pode ter um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono. O que vai diferenciar dela ser regular ou não, a questão ela vai te informar. Ou seja, ela vai dizer que nós temos ali, na situação, tá? Nós teremos um pentágono regular. Ela vai te informar que nós teremos um hexágono regular e assim sucessivamente. Seguindo em frente, então, vejamos. Como os lados de um polígono regular, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais em medida, né? Devemos apenas conhecer a medida de um dos seus lados para que a gente possa calcular esse perímetro. Portanto,
Dado um polígono regular de n lados, com o comprimento de cada lado igual a S, seu perímetro será igual a quem? Olha só, gente. Vamos supor aqui, por exemplo, que a gente tenha em mãos um pentágono regular, tá? Devido ao fato de esse pentágono ser regular, a gente já sabe, então, que os 5 lados possuem a mesma medida. Vamos supor, por exemplo, que essa medida do lado seja igual a 3 centímetros, tá bom? Como é que a gente faz, então, para calcular o perímetro? Você vai pegar a medida desse lado, que é igual a 3, e multiplicá-la pela quantidade de lados. Como nós temos aqui na figura, então, pentágono, logicamente, que essa figura possui 5 lados. Então, resolvendo a multiplicação de 3 por 5, o resultado é igual a 15. Ou seja, o perímetro desse pentágono será igual a 15 centímetros, tá bom, gente? Então, não se esqueçam que, para figuras onde nós temos polígonos regulares, basta você conhecer a medida de um dos lados, e aí você vai pegar essa medida e multiplicá-la justamente pela quantidade de lados, perfeito? Vamos agora verificar um outro tipo de polígono, que é quando nós temos as figuras mistas, vamos dizer assim. Acompanhe comigo, então. Seguindo em frente, então, pessoal, vamos agora, então, tratar do perímetro das figuras mistas. Acompanhe na tela comigo. A gente vai chamar de figura mista quando você tiver duas figuras ou mais que juntas elas formam uma outra figura que não possui nome. Por exemplo, então, nós temos aqui essa figura do nosso lado direito, tá? Que ela é formada por um quadrado e juntamente com esse quadrado nós temos também aqui um semicírculo. Ou seja, nós temos aqui a metade de um círculo. Qual é a dica que eu te dou para resolver, para calcular o perímetro desse tipo de figura? Você pode calcular, no caso, o perímetro individual e depois somar tudo, mas muito cuidado, por quê? Tá? Porque aqui no quadrado, reparem que esse lado que eu pintei de verde, ele não vai contar no perímetro, tá? Ele contaria, por exemplo, na área, perfeito? Então, vamos aqui ao texto, ó. Também é possível que uma figura geométrica plana não seja nem polígono nem círculo, mas uma parte de um círculo ou ainda uma composição feita por partes circulares e partes retas. A figura ao lado, por exemplo, ela é formada por uma metade de um círculo e uma parte de um quadrado, tá legal? E aí, nesse caso, como é que a gente faria para calcular esse perímetro? Para calcular esse perímetro, devemos calcular o perímetro do círculo e dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Veja bem aqui, ó. Se você reparar bem, quando a gente traçar aqui essa reta, nós estamos encontrando aqui no caso, tá bom? Somente a metade de um círculo, perfeito? E aí, nesse caso, o perímetro em relação a essa metade, você calcularia o comprimento desse círculo, tá bom? Mas, do valor total, a gente dividiria por 2. Professor, se o comprimento do círculo aí depende do raio, como é que eu faço para encontrar o raio aqui? Veja bem, pessoal, esse lado aqui do quadrado, ele mede 10. Se você reparar bem, esse lado que está à nossa esquerda é o mesmo lado que está à nossa direita. E esse lado que está à nossa direita, ele vai coincidir justamente com o valor de 2 vezes o raio do círculo, tá certo? Ou seja, com o diâmetro. Então, aqui nesse caso, a gente dividiria em 2 raios de 5 centímetros cada um deles. E aí, com essas medidas em mãos, a gente conseguiria calcular, tá? Determinar o perímetro da figura. Perfeito? E aí, nesse caso, então, quando a gente trabalha com partes circulares, a gente consegue também calcular o comprimento de uma circunferência, tá legal? Ou seja, o comprimento da circunferência, ela vai ser justamente o perímetro dela. Mas, professor, por que a gente não chama de perímetro? Porque o perímetro ele depende de medidas de segmentos de reta. E se você reparar bem, a circunferência ou o círculo, eles não possuem segmentos de reta, tá?
a gente tem somente uma medida circular. Vamos aqui ao texto, então. Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor do seu perímetro. No caso das regiões circulares, a gente não pode adotar tal metodologia, justamente porque a gente não consegue definir a medida dos lados desse tipo de região. Para que a gente consiga, então, calcular a medida do comprimento de uma região circular, a gente vai utilizar a medida do seu raio. Porém, somente isso não é suficiente. Por quê? Olha só. Agora, na sua tela, você tem aí duas figuras, né? Uma representando a circunferência e outra representando o círculo. A diferença de uma para a outra é que o círculo, ele possui aqui no caso, uma região pintada interna, tá? A circunferência não, é só, no caso, a região, no caso aqui do comprimento, tá? O contorno da figura. Perfeito. Para que a gente consiga calcular ou determinar o comprimento dessa circunferência, você vai ter 2 vezes a medida de π vezes o raio, tá bom? Vale lembrar que, geralmente, esse π ele é adotado como sendo igual a 3,14, tá bom? Mas, em algumas situações de exercícios, para facilitar o cálculo, esse π pode ser igual a 3,1 ou ainda arredondado para 3. Professor, como é que eu vou saber a diferença de um para o outro? A questão, ela tem a obrigação de te informar isso. Beleza, pessoal? E aí, falando em questão, nós temos aqui um exemplo 2. Olha só. Uma circunferência possui raio medindo 18 centímetros. Utilizando π igual a 3,14, então o comprimento dessa circunferência é igual a... E aí você tem 5 opções de resposta. Vamos lá então, gente. Comprimento, 2 vezes π vezes o R, que é o raio, tá bom? De acordo com a informação da questão, reparem primeiro que a questão informou que o raio ele mede 18 centímetros. Além disso, ela disse que a gente vai utilizar o π como sendo igual a 3,14. E aí, pessoal, substituindo esses valores na fórmula, a gente tem que o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 18 ainda. Se você reparar bem aqui, nós temos 3 fatores na multiplicação, tá? Eu tenho aqui, então, o 2, eu tenho o 3,14 e o 18. Para você calcular o produto entre 3 fatores, você pode calculá-los de forma direta, mas aqui nesse caso não aconselho, haja visto que são valores não muito comuns, né? Não muito fáceis de serem trabalhados. Ou você pode pegar e calcular, por exemplo, o produto dos 2 primeiros, aqui nesse caso, 2 vezes 3,14, que é igual a 6,28, e desse produto calcular com o terceiro fator, que é igual a 18, tá bom? E aí, pessoal, resolvendo esse cálculo de forma correta, a gente vai ter o comprimento igual a 112,32 centímetros, ou seja, é uma medida um pouco maior do que 112, tá bom? E aí, nesse caso, a gente volta aqui para a questão e a gente consegue verificar que a nossa resposta correta é justamente a letra E, tá bom? O mais importante aqui dessa questão, gente, é que você perceba e que você consiga utilizar a fórmula do comprimento de uma circunferência, tá legal? 2π vezes R, tá bom? Sempre será o produto entre esses 3 fatores. O 2 tem que estar aí, o π e a medida do R. Vale lembrar que o valor do π, ele pode variar dependendo do que a questão te peça e te ofereça. Seguindo em frente, então, nós temos aqui mais um exemplo. Olha só, exemplo 3. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros, ou seja, é um campo retangular. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas,
Então, quantas pessoas haviam no total? Gente, olha só. Primeira coisa, então, vamos aqui fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui um retângulo, perfeito, onde um dos lados ele mede 45 e o outro mede 240. O primeiro passo aqui, então, é a gente calcular a área desse campo. Como esse campo ele é retangular, então a gente tem que calcular a área multiplicando essas duas medidas. Então, eu vou ter 240 vezes 45, onde, ao multiplicarmos esses dois fatores de forma correta, o resultado será igual a 10.800 metros quadrados. Mas a questão ela não pede isso, ela pede que você calcule e determine a quantidade de pessoas, em média, que haviam nesse momento no festival. Nós temos a seguinte informação, olha lá. Para cada 2 metros quadrados, haviam 7 pessoas. Então, aqui, ó, para cada 2 metros quadrados, nós temos 7 pessoas. A área total desse campo equivale a 10.800 metros quadrados. Então, essa quantidade de pessoas a gente vai chamar de X. Ora, como nós temos aí duas informações diretamente proporcionais, por quê? Porque quanto maior a área, mais gente vai caber nela, tá? Então, nós temos aí que efetuar o cálculo multiplicando em diagonal. De preferência, você sempre vai iniciar essa multiplicação pela letra. Ou seja, aqui eu vou ter 2 vezes x, 2x, isso vai ser igual a 10.800 vezes 7, perfeito? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? 2 vezes x, que é 2x, eu vou repetir. Ao multiplicarmos 10.800 por 7, o resultado será igual a 75.600. Mas o que a gente quer encontrar aqui é o valor de x, não de 2x. Sendo assim, esse 2 que está junto dele, ele passará para o outro lado dividindo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar x igual a 75.600 dividido por 2. E ao resolvermos essa divisão, pessoal, ou seja, ao tentarmos encontrar a metade de 75.600, o resultado será igual a 37.800. Ou seja, esse festival, nesse momento, ele possuía um total, em média, de 37.800 pessoas. Logicamente que aqui é uma estimativa, poderíamos ter mais gente, assim como também poderíamos ter menos gente. Mas, de qualquer forma, a nossa resposta correta aqui é a letra C, 37.800. Com essa questão, é muito importante você perceber o seguinte, tá? Que, conhecendo a fórmula de cálculos de perímetro e de área, você também consegue resolver questões, sejam de vestibulares ou de concursos, tá bom? Contextualizadas e que vai envolver também o cálculo de perímetro e de área de polígonos, sejam eles regulares ou não. Então, com essa questão, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final dessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. No mais é isso, então. Obrigado pela atenção e até a próxima.